Olá pessoal, vamos retomar aqui as nossas aulas do curso de Teoria de Sólidos. Nós vamos entrar agora num capítulo, no capítulo 7. Na verdade é um conjunto de capítulos em que a gente vai tratar estados eletrônicos, então, novo tratamento dos estados eletrônicos. Esse capítulo é o capítulo 7 do curso, que é Propriedades Gerais dos Potenciais Periódicos, e que corresponde ao capítulo 8 do Ashcroft e Merrill. Tá? Muito bem, então qual é a ideia do que a gente começa a fazer agora e nós vamos fazer ao longo de 4 ou 5 capítulos? No capítulo 3, quais eram os principais problemas, né? Aqui está a listinha. Principais problemas do modelo de Drude-Summerfeld, por que as previsões não eram tão boas, ou seja, quais são as principais falhas. Tá? E nos últimos capítulos, do capítulo 4 até o capítulo 6, a gente gastou falando sobre estrutura cristalina, propriedades gerais da estrutura dos átomos, e agora está na hora da gente começar a atacar os problemas, então, que estão relacionados com exatamente o fato dos elétrons estarem imersos, no caso de um sólido cristalino, numa matriz formada por um arranjo periódico de íons. Tá? Então, agora nós vamos começar a tratar então esses problemas nesse primeiro capítulo, em que a gente vai falar sobre as propriedades gerais. Então, nesse capítulo, o foco principal vai ser quais mudanças a gente tem nos estados eletrônicos pela interação com a rede, né? E isso vai estar intimamente ligado, ou a importância desse capítulo está intimamente ligado com uma discussão que a gente fez em alguns capítulos anteriores, por exemplo, que os elétrons, né, uma estimativa por livre caminho médio dos elétrons é da ordem de várias distâncias interatômicas, o que significa que o elétron, ou boa parte dos elétrons importantes nos sólidos são responsáveis por essas propriedades, sentem um conjunto, na verdade, uma interação com um conjunto de átomos e íons que estão, no caso de um sólido cristalino, num arranjo periódico. Porém, isso aqui é da ordem de distâncias interatômicas, o que significa que a gente tem que fazer um tratamento quântico para essa interação dos elétrons com esse potencial. Tá? Muito bem, então o primeiro tratamento feito foi o tratamento feito com Bloch. Tá? Então nós vamos falar agora sobre o Bloch, e a suposição é que os íons, então, nós temos um sólido cristalino ideal. O que significa isso? Que os átomos e íons ocupam posições na rede de Bravais, que é periódica. Significa que eu tenho aquela idealização de estrutura cristalina como uma figura geométrica, né, de pontos igualmente distribuídos no espaço, de forma periódica, e a gente ocupar os pontos da rede pelos átomos e íons. É isso aí. Então a gente vai imaginar que os átomos e íons ali, e na verdade, dentro desse modelo, nós vamos imaginar os átomos e íons parados. Tá? Então, qual é o efeito que os íons produzem, então, nesse gás de elétrons que está dentro do sólido? O efeito é produzir um potencial periódico, ou seja, eu tenho uma distribuição de cargas, tá, colocada em cada íon. Como essa distribuição de cargas é uma distribuição que segue uma periodicidade, nós temos o que a gente chama de potencial periódico, e a gente pode escrever isso matematicamente como U de R, ou seja, U da posição, o potencial calculado numa posição qualquer do sólido é igualzinho ao potencial calculado numa posição equivalente se eu deslocar por um vetor da rede cristalina de Bravais. Né? Então, pegando o exemplo, imagina que eu estou lá na estrutura do diamante e eu estou calculando o potencial em torno de um dos átomos de carbono. Se eu deslocar para qualquer outro átomo de carbono, esse potencial vai ser exatamente o mesmo. Certo? Então, isso que significa
esse tempo. Tá? O que significa que, em termos assim, gráficos, né? Se a gente olha ao longo de uma linha, imaginando que eu tenho átomos, as bolinhas aqui representaria as posições, né? Em que eu tenho átomos na rede cristalina, né? O potencial aqui, então, seria atrativo, né? Porque a gente está falando do núcleo dos átomos, tá? Então a gente está separando a parte de elétron e a parte dos átomos. O núcleo do átomo é positivo, então isso gera um potencial infinitamente atrativo na posição dos átomos, e ao longo da linha, então, a gente tem esse arranjo periódico. Se a gente olha ao longo de um plano, né? Aqui imaginando, por exemplo, um arranjo cúbico, né? De átomos, uma rede cúbica, se eu olho ao longo de um plano de átomos, em cada ponto em que eu tenho esse vale infinitamente atrativo, o centro aqui corresponderia à posição. Então é esse potencial periódico que agora passa a ser importante para definir as propriedades, os estados eletrônicos disponíveis para os elétrons. Bom, o problema, apesar de ser colocado dessa forma e ser simples, ele continua sendo um problema de muitos corpos, e mesmo que a gente olhe os íons, então agora a aproximação que a gente tem no modelo de Drude-Sommerfeld, os íons funcionavam somente como espalhadores. Tá? No modelo de Bloch, os íons são responsáveis por produzir um potencial periódico. Então é como se eu tivesse agora um saco de elétrons que eu vou jogar dentro do sólido, e esse sólido vai estar submetido a um potencial periódico. Só que isso ainda é um problema de muitos corpos de N elétrons, tá? Que ainda é um problema sem. A gente vai precisar de alguns graus de aproximação. Tá? É um problema de muitos corpos porque eu tenho ainda interação elétron-elétron. Tá? E no presente momento, nós vamos desconsiderar a interação elétron e vamos fazer uma coisa parecida que foi feito por Sommerfeld, que é imaginar os estados eletrônicos para cada elétron individualmente. Então, nós vamos reduzir o problema de N elétrons a N problemas de um elétron. Tá? Então, a ideia vai ser descobrir quais são os novos níveis de energia para os elétrons, imaginando um único elétron, na presença de um potencial periódico. Sabendo os níveis de energia, agora eu venho colocando os elétrons. Tá? Então, essa que é a diferença importante. Quando eu souber os níveis de energia, nós vamos preencher os estados da mesma forma que fez Sommerfeld, né? Lembrando que elétrons são férmions, tem que ser distribuído por Dirac e assim por diante. Então, parte das ideias do capítulo a gente. Né? Bom, quando a gente faz esse tipo de aproximação, na verdade a gente pode escolher que o meu potencial periódico é um potencial periódico efetivo. No seguinte sentido, que além dele de envolver os termos que estão relacionados com os núcleos dos átomos, eu posso incluir pequenos termos de interação elétron-elétron e os diversos níveis de aproximação. A gente vai ver de agora para os próximos capítulos que os diferentes níveis de aproximação está exatamente relacionado com isso aqui. Qual é exatamente o potencial periódico que eu vou escolher? E essa escolha nem sempre ela é óbvia. Tá? Então, e aí vem os diversos métodos aproximativos que a gente vai conversar. No entanto, seja qual for a forma explícita que a gente escolha para esse potencial, ele continua tendo que obedecer à periodicidade da rede de Bravais do sólido cristalino em questão. Então, se eu adoto a aproximação de que eu tenho elétrons num potencial periódico e o potencial periódico está relacionado com a estrutura cristalina ideal do sólido, o potencial tem que ter a periodicidade da rede cristalina Bravais em questão. E essa que é a ideia nesse capítulo, é ver propriedades gerais sem a gente falar sobre a forma explícita do potencial periódico, mas usando somente a propriedade de que ele é periódico. Tá? Bom,
E é isso que a gente vai fazer. A gente vai, então, determinar características gerais dos estados de um elétron, tá? Resolvendo a equação de Schrödinger, que é basicamente essa aqui, considerando que o potencial é a equação de Schrödinger para um elétron, né? Hamiltoniana, então, a parte da energia cinética, o potencial periódico, a energia, né, para o estado, a função de onda aqui descreve a função de onda de um elétron. Os elétrons que satisfazem essa equação com o potencial periódico são chamados elétrons de Bloch, né? E os estados que a gente tem aqui são estados de Bloch para diferenciar dos estados. Muito bem. Para a gente começar a tratar o problema, vamos primeiro analisar o teorema principal desse capítulo, que é o teorema de Bloch. O que esse teorema diz? O teorema está relacionado com os estados, né? Ele diz que os altos estados, as autofunções do Hamiltoniano com potencial periódico, U de Rzinho mais Rzão igual U de Rzinho, com Rzão, com Rzão sendo um vetor qualquer da rede cristalina de Bravais, o teorema diz que podem ser escolhidos na forma, as soluções, né, os autovetores, podem ser escolhidos na forma de ondas planas multiplicados por uma função, uma periodicidade da rede de Bravais direta. Ou traduzindo em linguagem matemática, significa que as autofunções que satisfazem o hamiltoniano do potencial periódico são autofunções dessa forma: E elevado a I Kzinho escalar R, que é da plana, vezes uma função de R que é periódica com a mesma periodicidade da rede de Bravais, né? E de cara, uma implicação direta, e em alguns lugares o pessoal diz é a forma alternativa de escrever isso aqui, se a gente pega isso e calcula psi de Rzão mais Rzinho, ou seja, se eu desloco essa função de onda de um parâmetro ou de um vetor qualquer da rede de Bravais, nós vamos ver imediatamente que aqui vai aparecer E Kzinho escalar Rzão, né? Rzinho mais Rzão, e a gente separa U de NK de R, como ele é periódico, ele repete, então vai repetir a função de onda a menos de uma fase, que é uma fase que vai depender de qual é o vetor da rede direta que a gente escolhe. Então, essa forma aqui, ela é considerada equivalente e às vezes até é usada essa como parte do teorema, tá? De qualquer forma, a gente tem que provar esse teorema, e nós vamos fazer essa prova agora, nós vamos provar de duas formas, porque as duas provas do teorema de Bloch são interessantes para frente, tá? E tanto faz a gente provar essa ou essa, porque elas são equivalentes. Então vamos à primeira prova do teorema de Bloch, tá? Então vamos lá. Qual é a primeira prova do teorema de Bloch? A primeira prova do teorema de Bloch vai ser a seguinte. Então, primeiro nós vamos definir um operador, nós vamos chamar de T de R. Vamos definir um operador T de R, que é basicamente um operador translação. Né? Para quem fez o curso quântico com a gente passado, seria o operador translação de um vetor o argumento de translação é um vetor da rede direta. Vetor que pertence, então, à rede de Bravais. O que esse operador faz? Ele age sobre uma função qualquer das coordenadas, transladando a função por o vetor Rzão. Tá? Como a hamiltoniana é periódica, a gente pode ver uma propriedade interessante. Por exemplo, se eu aplicar o operador T de R no produto H e como o H é periódico, o T de R agindo aqui vai dar H de Rzão, e o T agindo aqui vai dar o de Rzinho mais Rzão. Mas a hamiltoniana é periódica, então H de Rzinho mais Rzão é o próprio H de Rzinho. De novo, aquela ideia, né? Se o potencial em torno deste ponto da rede é igual ao potencial em torno deste outro ponto da rede, a hamiltoniana aqui também é igual aqui, né?
que a diferença daqui para cá é exatamente o potencial, né? Se o potencial é periódico, então é isso que a gente está dizendo, tá? Então, fica o H de R agindo em psi NK T de R, ou significa que eu posso escrever isso aqui como sendo o operador T de Rzão agindo na função de onda. Veja, a gente partiu de TR-HR e chegou em HR-TR agindo em psi de K, ou, em outras palavras, significa que o H e o T comutam, né? Para quem fez o curso de quântica o semestre passado, a gente vê que se um operador qualquer ele é invariante por uma propriedade de simetria, nesse caso pela translação, o operador translação e o operador em questão, no caso hamiltoniano, comutariam. Né? Então, a primeira consequência importante é que T de RH é igual a H T de R. Né? Esse operador T de R, ele possui uma outra propriedade interessante. Por exemplo, se eu aplicar o T de R duas vezes na função de onda, transladando por vetores diferentes da rede recíproca. Tá? Então, se eu aplicar o T de R, vai dar o psi de NK de Rzinho mais Rzão, né? E depois eu aplico o T de R', então isso aqui vai dar ao final psi de Nzinho K, Rzinho mais Rzão mais R', né? Mas veja que tanto faz a ordem aqui que eu adiciono R ou R' no argumento, né? Então, o operador translação também por dois vetores diferentes da rede recíproca também comutam. O resultado final é o mesmo. Tá? Tá aqui, né? E mais, o operador, o resultado do produto de operadores de translação de dois R's diferentes é igual à translação de um R, que seria a soma dos dois argumentos. Né? Então, significa que o T de R' T de R é igual ao T de R'. Tá? Muito bem. Se eu juntar essas duas propriedades do operador T de R e H, isso aqui mostra para a gente que H e T qualquer, né, T de qualquer R, formam um conjunto que a gente chama um conjunto de operadores que comutam, ou um conjunto completo de operadores. E uma das consequências que a gente sabe na mecânica quântica é que quando operadores comutam é que eles podem ter autofunções ou autovetores simultâneos ou autovetores comuns. O que significa que a função de onda psi de R já por definição é autofunção de H, né? Que é o que a gente está buscando, né? Um alto valor igual à energia. E como o H comuta com T de R, ele também vai ser autofunção do operador translação, e esse C de R aqui seria o alto valor nesse caso. Tá? Se a gente usa o fato que T de R e T de R' comutam e que é igual ao T de R' mais R, então se eu aplico essa propriedade nessa relação aqui, a gente obtém uma propriedade interessante para os coeficientes, que é essa aqui, né? Então, T de R', TR agindo em psi vai dar TR agindo em psi dá CR, né? E aí fica TR' psi. Então, ao final eu vou ter CR, C de R' psi, mas a gente sabe que como esse produto aqui é igual ao do argumento, então esse resultado aqui também é verdadeiro, né? Então, o TR' TR em psi dá CR, CR' psi, ou C de R mais R' psi, o que significa que os autovalores do operador translação, por um vetor da Gravé, né, tem essa propriedade. Né? O produto de dois autovalores com argumentos diferentes é igual ao autovalor da soma dos dois argumentos, ou seja, da soma dos vetores da Gravé. Como CR ele é um alto valor de um operador, na mecânica quântica, um alto valor de um operador pode ser um número complexo qualquer. Tá? Então, nós vamos escrever genericamente como E elevado a I 2π XR. Então, esse alto valor agora passa a depender desse X maiúsculo R aqui, onde o X maiúsculo R pode ser um número complexo qualquer. Tá? Muito bem.
Isso aqui vale para qualquer vetor da rede direta. Em particular, vale para os 3 vetores primitivos, A1, A2, A3 ou ABC, enfim. Tá? Então, se eu uso essa propriedade para os 3 vetores da rede, 3 vetores primitivos da rede de Pravé direta, o que eu vou escrever? Que o C de AJ vai ser igual a E elevado a I 2π, e eu usei um xzinho, um xj para dizer que ele corresponde ao vetor primitivo. Tá? Beleza. Mas como é que a gente escreve um vetor qualquer da rede direta? Não é uma combinação linear do A1, A2, A3 com números inteiros quaisquer N1, N2, N3? Então, eu posso usar essa propriedade para ver que vai existir uma relação entre esses dois. Né? Então, vamos lá. Como R é N1, A1 mais N2, A2 mais N3, A3, quem vai ser o C de R? O C de R vai ser o C de N1, A1 mais N2, A2 mais N3, A3. Agora aqui eu vou usar o fato de que o C da soma de 3 vetores é o produto de Cs. Né? Então aqui eu não tenho exatamente o C de uma soma. Então, como é que eu posso escrever o C de R? O C de N1, A1, C de N2, A2, C de N3, 3. Certo? Ora, mas cada um desses termos aqui, o que é C de N1, A1? Ora, isso aqui é o C A1 mais A1 mais A1 mais A1 N1 vezes, né? Certo? E, então, fica igual a o C de A1, como aqui é o C de uma soma, fica o produto Cs, N1 vezes. Beleza? O que dá, então, C de A1 elevado a N1. Isso vale para cada um dos termos. Então, se vale para esse aqui, também vai valer para esse, vai valer para esse. Qual é a conclusão? Que o C de R, então, é o C de A1 elevado a N1, o C de A2 elevado a N2, o C de A3 elevado a N3. Qual é a vantagem disso aqui? Veja que a gente passa a escrever agora o alto valor do operador T de um R qualquer em função dos autovalores dos 3 vetores primitivos da rede e dos números inteiros que geram, então, o vetor R. Né? Se a gente lembra, então, que o C de AJ, que a gente acabou de ver, né, E elevado a I 2π J, eu posso reescrever que isso aqui é produto para cada C de A aqui, eu substituo aqui, né? Então, eu vou ter E elevado a I 2π J elevado a N. Tá? E aqui a gente escreve, então, agora em função, em vez de A1, A2 e A3, dos X1, X2, X3, que seriam o equivalente. Né? Muito bem. Vamos tomar agora um vetor K do espaço recíproco. Qualquer um. Ele não necessariamente na rede recíproca. Então, é um vetor Kzinho para diferenciar dos vetores da rede recíproca, que a gente usa o Kzão, ele é um vetor Kzinho. Então, é um vetor no espaço recíproco. Significa que ele pode ser escrito como combinação linear do B1, B2, B3, e o B1, B2, B3 são os 3 vetores primitivos da rede recíproca com aquela propriedade que a gente já estudou no capítulo recíproca, né? Aquela forma de calcular a propriedade de produto escalar com os A's e assim por diante. Tá? Então, se a gente toma o vetor R como a gente acostuma escrever, né? Como combinação linear de A1, A2 e A3, o que fica elevado a IK escalar R? O que eu estou escrevendo aqui? Eu já estou começando a escrever aquele termo que aparece na prova do teorema de Bloch. Né? E elevado a IK escalar R vai ser o quê? Vai ser elevado a I2 K1N1, K2N2 mais K3N3 usando essa propriedade aqui, né? Porque eu vou ficar produto escalar, cada termo aqui com o produto escalar de cada termo aqui. Os que são diferentes de zero são os produtos B1A1, B2A2 e B3A3. E o resultado é 2π para cada um deles, né? Então vai ficar 2π K1N1, 2π K2N2, 2π K3N3. Certo? Beleza? Muito bem. E se a gente usa, então, o fato de
Isso aqui pode ser separado em 3 exponenciais, né? Então, nós temos essa expressão aqui de baixo. E se eu comparo com isso aqui, o que eu tenho? Esse não é exatamente o C de R? Então, a gente acabou de descobrir que, só que eu mudei de nome. Ao invés de chamar de XJ aqui, ele é o K, né? Então, o K aqui é um número complexo qualquer, está fazendo o papel do meu XJ. Então, a gente acabou de descobrir que o C de R é o próprio E elevado a I, K escalar R. Né? Com K1, K2, K3, números complexos quaisquer. A gente volta para a equação de autovalores, então, do operador translação, né? O que a gente tem? Que TR agindo em psi, então dá E elevado a IK escalar R em psi, ou seja, o psi, quem que é T de R agindo em psi? É o psi de Rzinho mais Rzão, é igual a I K escalar R psi de R, que é exatamente a teorema de Bloch, e a gente acaba de provar, então, o teorema de Bloch. Certo, galera? Vou parar por aqui, porque o vídeo já ficou comprido, e no próximo a gente continua falando agora sobre algumas características importantes que a gente já pode observar, e a segunda prova, então. Até a próxima.